Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Maria e eu sempre estou aqui trazendo relatos bíblicos para ajudar a entender as histórias desse livro tão poderoso que é a Bíblia e por que elas estão registradas na Bíblia. E eu tenho certeza que é para nos direcionar. Sendo assim, eu garanto a vocês que vale a pena ouvir. E o vídeo de hoje, eu trouxe uma história de um homem tão proeminente quanto Moisés. Um homem que conseguiu superar as expectativas de Deus. Vamos conhecer um pouco a história de Samuel, o último juiz de Israel e um grande profeta. Em meio à grande turbulência, em um profundo declínio espiritual em que o povo de Israel estava vivendo. Uma época que ainda não existia rei em Israel e que o juiz era considerado a lei, um homem levantado por Deus para ministrar o seu povo. Era assim que era em Israel. Bem, mas com o profundo declínio espiritual, sacerdotes se corrompendo, Deus precisava levantar dentre aquele povo um novo juiz, um novo sacerdote. E é nesse contexto que entra a história de Samuel. Naquela época, o sacerdote era Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 filhos de Eli profanaram a obra de Deus, profanavam as ofertas de Deus, faziam o que era mal perante os olhos de Deus. Então, aquilo chamou a atenção de Deus, levantou a ira de Deus contra a casa de Eli. E por isso Deus precisava suscitar um novo profeta. E é aí que surge Ana. Ana vem a ser a mãe de Samuel. Ana era uma mulher que não tinha filhos nenhum, casada com Eucana. Eucana era o homem da casa de Levi, que morava ali nas regiões de Efraim. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Ele com suas 2 esposas, Penina, que era a que tinha filhos com ele, e que fazia questão de atormentar a vida de Ana, por Ana não ter filhos. E sendo assim, como Ana não tinha filho, Ana vivia triste e sempre tentando buscar, orando a Deus para ter um filho. Então, Ana ora a Deus para ter um filho. E nesse momento, o profeta Eli está observando ela e vendo que ela mexia os lábios enquanto orava, tinha a aparência de uma pessoa que estava embriagada. Então Eli diz para ela: "Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho." E Ana, ao ver que Eli, o sacerdote, estava pensando isso dela, ela logo se explica para ele. "Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora." E após a sua explicação, ele entende e o abençoa, dizendo: "Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste." E Ana partiu dali, alegre, sentindo que o milagre ia acontecer daquela vez. É como se Deus tivesse respondido a ela. Perceba que Ana estava sendo usada por Deus todo o tempo, porque segundo a Bíblia, diz que Ana, não diz que Ana era estéril.
A sua rival a provocava excessivamente, para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Percebam que já havia um propósito na vida de Ana. Deus tinha escolhido Ana, porque Ana não era uma mulher encrenqueira. Ana sofria suas humilhações calada. Ela não levava aquelas intrigas ao marido. De maneira que Deus queria usá-la para ser mãe de um grande homem como foi Samuel. E veja que, como relata, ela estava com a sua madre cerrada, ou seja, ela não era estéril de natureza. Tinha sido cerrada por Deus. E Deus iria abrir na hora que Ele quisesse. Então, às vezes, a gente não está recebendo uma bênção naquele momento, porque Deus está guardando, não é aquilo que Ele quer. Ele quer outra coisa. Então, de repente, se Ana tivesse tido outros filhos, não seria usado dessa maneira. Mas como Deus queria, estava sendo preparado Samuel, ou seja, estava sendo preparada aquela bênção para Ana. Então ela teve que esperar o momento certo. E quando ela teve a sabedoria de pedir da maneira que tinha que ser pedido, Deus o entregou para ela. E Ana, após ela sair dali, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana teve seu filho. E ela cumpriu o que tinha prometido a Deus. Deu-lhe o nome Samuel. E quando o menino desmamou, ela pegou essa criança pela mão e levou até o sacerdote Eli, para ser criado no tabernáculo, para servir a Deus como ela havia prometido. A partir do versículo 18, diz que Samuel, ainda menino, ministrava perante o Senhor e vestia já uma estola sacerdotal. E a sua mãe, todos os anos, fazia para ele uma túnica nova e levava para o filho, sempre que eles iam a Siló adorar a Deus, como era de costume de Eucana, que ia com toda a sua família. E depois que Ana teve Samuel, ainda foi abençoada com mais 5 filhos. Naquele tempo, o Senhor enviou um homem de Deus até a casa de Eli para profetizar contra a sua casa, porquanto Eli sabia que os seus filhos eram perversos, que abusavam do poder que lhe era recebido, que lhe era dado para eles. Então eles abusavam das ofertas, eles profanavam o nome de Deus com toda a coerência de Eli, que sabia e fingia não ver. Deus tinha dito a Eli que a sua casa seria perpetuamente sacerdócio. Porém, com essa atitude dos filhos de Eli, de profanar as coisas de Deus, então Deus disse para ele que os seus filhos não iriam viver mais, que a sua descendência não envelheceria, que iam morrer todos na flor da idade, e até os que ele permitisse que ficasse vivo também ia ser para vergonha da casa de Eli. Deus se irou de tal maneira que ele ainda disse para Eli: como sinal do que eu estou te falando, ainda os seus 2 filhos vai morrer breve. Então, cumprirá o que eu disse para sua casa, e levantarei um outro sacerdote no seu lugar. E, pessoal, o que aprendemos com essa lição de Eli? Eli não era um homem ruim, ele era um homem bom, ele era íntegro, mas ele, por amor aos seus filhos, ele passou a não enxergar o que os filhos dele faziam de mal, mesmo todo o povo indo reclamar para ele, falar para ele, ele preferia
fingir não ouvir, fingir não enxergar. Sendo assim, ele estava conivente com o que os filhos faziam. E Deus estava observando tudo aquilo. Então, embora não fosse Eli diretamente que estivesse fazendo aquelas coisas ruins, ele estava sendo conivente. Quantas vezes nós vemos aí pais que vê filhos fazendo coisas erradas, por amor àquele filho, ele não tem coragem de repreender e de educar aquele filho da maneira correta. Porém, vem aí o mundo e ensina da pior maneira. Veja que os filhos de Eli não vão envelhecer. Toda a sua geração vai viver pouco. Por quê? Por causa que eles não foram repreendidos. Então, às vezes, quando nós repreendemos os nossos filhos, é porque amamos ele. Então, amar significa repreender também. Tem que falar quando está certo, quando está errado. E Eli não fez isso, porque Eli amava tanto os filhos dele, que nem percebeu que estava deixando esse amor ser maior do que responsabilidade que Deus havia lhe atribuído. Ele deixou passar por amor aos seus filhos, não ter coragem de reprimir seus filhos. Que nós temos que observar para que não repetimos o mesmo erro de Eli. No capítulo 3 de Samuel, diz que Deus fala com Samuel pela primeira vez, porque fazia muito tempo que Deus não conversava com os sacerdotes, por causa da sua infidelidade, por causa das suas imundícias. Então Deus não falava com ninguém mais. Então Deus chama Samuel, mas ele não entende. Deus, enquanto Samuel vai dormir e Eli está do outro lado, no outro quarto, Deus chama Samuel. Samuel, e Samuel levanta e vai até Eli e diz: eis-me aqui, Senhor. Então Eli olha para ele e fala: não, eu não estou te chamando, volta a dormir. Volta, Samuel. Então, mais uma vez o Senhor chama: Samuel, Samuel. Aí ele chega até Eli de novo e diz: eis-me aqui, Senhor. Eli diz: eu não te chamei, volta a dormir. E pela terceira vez: Samuel, Samuel. Aí Samuel vai até Eli e diz: Senhor, eu estou aqui e o Senhor me chamou. Quando Eli ouviu estas palavras, ele entendeu que quem chamava Samuel não era ele mesmo, era Deus querendo falar com Samuel. Então Eli instruiu Samuel e disse: olha, vai deitar de novo. Quando você ouvir a voz, é o Senhor falando com você. Então você diz: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E foi Samuel mais uma vez e se deitou. E de repente ouviu: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Depois de ouvir tudo isso, Samuel dormiu, e quando acordou no outro dia, que ele foi fazer as obrigações de todos os dias, ele estava relutante em falar com Eli sobre o que Deus tinha dito. Mas Eli o chamou, o acalmou e disse: pode me dizer, diz tudo o que o Senhor falou. E Samuel contou tudo para Eli.
E Eli apenas respondeu: que Deus faça o que lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. E no capítulo 4 de Samuel, diz que o povo filisteu se reuniu contra o povo de Israel e venceu naquele dia todo o povo de Israel, onde houve uma grande perca para os israelitas. Sabendo disso, eles foram até Siló e pediram para que levasse a Arca da Aliança para a guerra, para que assim o Senhor os abençoasse. Então, pegaram a Arca da Aliança, entronizada com os querubins, e levaram por meio da guerra. E quem foi levar foi Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote, um de cada lado. Eis que naquele dia sobreveio novamente os filisteus e derrotaram novamente os israelitas, matando os dois filhos de Eli. E foi o mensageiro avisar a Eli o que tinha acontecido. Eli estava no meio do caminho, onde ele ficava da porta da casa. E quando veio o mensageiro, ele estava cego já e sentado. Então o mensageiro trouxe a triste notícia. Ele perguntou: como estão meus filhos? O mensageiro disse: estão mortos. Ele suspirou e perguntou: e a arca de Deus? Quando o mensageiro disse: a arca de Deus foi tomada, então ele foi tomado de um grande susto e caiu para trás, bateu com a cabeça e morreu ali. E naquele dia foram mortos os filhos de Eli mais Eli. A casa de Eli caiu. Quando ele soube que a arca tinha sido levada, ele não aguentou. Enquanto isso, triunfava os filisteus contra os israelitas, contra o Deus de Israel. Eles pegaram a Arca da Aliança e levaram bem para a casa do Deus Dagon. Levaram para a casa do Deus Dagon e deixaram lá. Quando foi no dia seguinte, Dagon estava caído, de rosto em terra, diante da Arca de Deus. Os filisteus levantaram de novo Dagon, colocaram frente a frente a arca. E quando foi no outro dia, estava lá Dagon caído, porém desta vez com a cabeça e as mãos cortadas no limiar. E somente o corpo, somente o tronco estava ali prostrado, de bruço. Então eles entenderam que a mão de Deus estava pesando sobre eles. E não foi só isso. Ali em Asdod, onde estava o deus Dagon, foi acometido o povo e todo o seu território de tumores malignos em todos os homens da cidade. Os homens de Asdod chamou os príncipes e disse: tira essa arca daqui, senão vai destruir o nosso deus Dagon e a nós todos. Então pegaram a arca, levaram até Gate. Chegando lá, todo o povo de Gate sofreu a mesma coisa que os povos de Asdod. Então os príncipes se reuniu novamente e mandou que levasse a arca para outro lugar. Dali enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando chegou em Ecrom, os ecronistas ficaram apavorados. Disseram: nós não queremos essa arca aqui. O que vocês estão fazendo? Querem nos matar? Então se reuniram novamente os príncipes e sacerdotes filisteus para ver o que fazia com a arca de Deus. Então os sacerdotes disseram: olha, fazei imitações
dos tumores, dos ratos que infestaram a cidade e que matou a muitos, e devolve a arca de Deus ao povo de Israel, para que não venha a cometer conosco a mesma coisa que aconteceu aos egípcios, quando Faraó endureceu seu coração e não deixou os israelitas ir embora. Então pegaram bois novos e cordas novas e colocaram a arca com os ratos e os tumores dentro da arca e devolveu para Israel. E disseram: se a arca seguir reto para Israel, é porque a mão de Deus era dura sobre nós e ia nos destruir por completo. Mas se a arca se desviar, é porque não tinha nada a ver. Porém, a arca realmente foi certinho para Israel, sem desviar para a direita e nem para a esquerda. E todo o povo de Israel receberam a arca com grande júbilo. Então Samuel conclamou todo o povo e ali fez com que ministrou uma grande pregação para aquele povo, dizendo para eles se arrependerem, porque se eles se voltarem para Deus, que a mão de Deus voltaria a favor do povo de Israel, que era o que Deus sempre quis. Então ali, todo o povo, do menor ao maior, jogaram seus deuses fora. Então prometeram a seguir novamente Deus. Enquanto o povo estava congregando, os filisteus ficaram sabendo e quiseram atacar. Sabendo disso, Samuel sacrificou um carneiro e pediu para Deus proteção. E quando o povo de filisteus vieram atacar os filisteus, os israelitas, Deus enviou trovoadas, porque o povo filisteus acharam que o povo de Deus estavam desprevenidos e estavam mas não estavam desprevenidos de Deus. Deus estava ali atento. Foi aí que Deus mostrou o seu grande poder para aquele povo israelita. Então os filisteus fugiram dali e os israelitas perseguiram e conseguiram vencer aquela guerra naquele dia, aquela batalha. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. A cidade que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel, das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida. Bem, pessoal, para finalizar a história de Samuel, Samuel foi fiel a Deus, desde o princípio até o fim. Porém, os seus filhos não eram retos diante de Deus. Porém, Samuel não sabia. Samuel achava que os filhos dele estavam fazendo bem. Então, chegaram até Samuel e pediram para que Samuel levantasse um rei sobre eles. O povo israelita pede um rei. E Deus, diante daquilo, vendo que os filhos de Samuel não podiam seguir o seu ministério, com o seu ministério, então, antes que Deus queria, Deus tinha prometido reis, mas não seria naquele momento. Mas como não tinha sucessor naquele momento para Samuel, então Deus manda que Samuel unja a um homem de Israel, que é escolhido, Saul. Depois, com o tempo, Saul, logo no início, Saul agrada a Deus, Saul faz o que é reto logo de começo, mas depois aquele poder todo sobe a cabeça de Saul e Saul acaba também fazendo o que é mal perante os olhos de Deus. Então Deus manda que Samuel unja outro rei para tomar o lugar de Saul. Então Samuel unge a Davi, filho de Jessé. E todos com certeza conhecem a história de Davi. Sendo assim, Samuel finaliza sendo o último
juiz de Israel, que julgou sobre Israel naquela época, dando lugar à era dos reis. Sendo que ele foi um profeta íntegro todo o tempo ali e nunca decepcionou a Deus. Amém, pessoal? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram comigo aqui até o final. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se vocês gostaram do vídeo, e também que vocês se inscrevam no canal e que compartilhem com os seus amigos. E vou pedir para que vocês comentem sempre o que vocês acham sobre o vídeo, sobre o que vocês acharam da história. Eu gostaria sempre que vocês interagissem comigo, isso é muito bom para o canal. Isso daí faz com que o canal venha a se desenvolver. Então, muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Bye, bye.